Fala galerinha da minha turminha do EJA, tudo bem? Não só do EJA, como todos que visitam o meu canal. Gente, como eu falei no primeiro vídeo, onde eu passei uma revisão para a prova, para a nossa primeira avaliação do bimestre, que EJA é bimestre, numa turminha de EJA, mas como estava chovendo estava chovendo muito, né? E muitos não foram à aula, né? E eu trouxe aqui a revisão gravada, gravei a revisão, tenho um grupo deles, estou no grupo do WhatsApp e faço essa ponte para eles, tá bom? E não só para eles, mas como todos que visitam o meu canal para aprender um pouquinho mais aí as operações com os números inteiros. Gente, vamos lá, ó. A questão número 3 que vocês vão fazer é parecida com essa também, só vou trocar os valores, tá? E a ideia vai ser a mesma, tá? Aqui vai ter uma outra retinha numérica com outros valores, tá? E a ideia vai ser a mesma. Vou falar sobre módulo, vou falar sobre operação entre números inteiros, tá? Indicados, né? Porque o ponto você pode nomeá-lo, né? Uma letra maiúscula sempre. E é isso, vamos lá. Deixa eu pegar somente uma canetinha aqui. Então, gente, nós temos uma reta numérica, né? Lembrando que a reta numérica, quando você tem essa setinha aqui, é a mesma coisa que a reticência, né? Dos números inteiros, né? Olha como eu falei, que os números inteiros, para o meu lado direito do zero, são nossos números positivos, e do lado esquerdo do zero são nossos números positivos. Para no mais 5? Não, essa seta quer dizer que continua, tá? É a mesma coisa que a reticência. Essa seta quer dizer que continua, é a mesma coisa que reticência. Então, nós temos para esquerda os números negativos, menos 6, menos 7, menos 8, infinitamente. E aqui também, infinitamente, mais 6, mais 7, mais 8, mais 1000, mais 30.000, são os nossos números positivos. Falei também sobre a reta numérica, gente, que é importante o aluno, a comparação entre os números inteiros. Isso serve para aquela segunda questão. Quando do lado esquerdo da reta, aquele número que está mais próximo do zero, ele é o maior, tá? Se eu for comparar números negativos, né? Aquele que está mais próximo do zero é o maior. Então, se eu perguntar para você quem é o maior, menos 1 ou menos 2, quem está mais próximo do zero ou da origem é o menos 1, tá? Então, comparar números inteiros, tá? Meu lado esquerdo da reta numérica, tá? Se eu for comparar números inteiros, do lado esquerdo, sempre o maior é aquele que está mais próximo do zero. Agora, aqui, gente, todo mundo já sabe, se for comparar do lado direito os números inteiros, o maior é aquele que está mais distante do zero. Mas aqui que é importante, que o aluno fica meio confuso. Professor, o menos 1000 é menor, tá? O menor, a boquinha do jacaré fica apontado para o maior. Que o menos 2, sim, tá? Porque o menos 2 fica mais próximo do zero. Isso não tem muito a ver o que eu estou falando aqui com a resolução do exercício, não. Só estou dando uma pincelada para vocês entenderem melhor aquilo que eu já falei, tá? Nas aulas sobre comparar números inteiros, tá? Pro lado direito, o maior é aquele mais distante do zero. Entre os números positivos, o maior é aquele mais distante do zero. Para os números negativos, o maior é aquele mais próximo do zero. Show? E se eu for comparar o número positivo e o negativo, sempre vai ser maior o positivo. Show? Então aqui, gente, a gente está falando de módulo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai ver quem é o ponto A e vamos reescrever aqui, ó. O ponto A, tá? O ponto A é um menos 4. Então, vou colocar aqui, ó, menos 4. Continha de menos. E o ponto C, tá? O ponto C é o mais 2. Tudo bem? Então, show? Gente, eu falei de módulo. Módulo é a distância de um número até o zero. Módulo, gente, nunca posso falar que distância de um número até o zero pode ser negativo. Então, se eu perguntar qual a distância do menos 4 até o zero, eu não posso falar que a distância entre duas paredes, né? Entre uma parede, das paredes,
é menos 5. Não, gente, sempre eu coloco o módulo, porque eu vou retirar daqui de dentro sempre positivo. Para isso que a gente representa dentro do módulo, tá? Que a gente não pode ter números negativos. Então, a distância do menos 4 até o zero é mais 4. A distância do menos 1000 até o zero é menos 1000. Opa, é mais 1000. Sempre positivo. Então, a distância do menos 4 até o zero, que é a leitura, o módulo de menos 4 é mais 4. Beleza, né? Menos, tá? O módulo de mais 2 é mais 2 mesmo, tá? Sempre vai sair positivo. Mas aqui encontrou o menos lá de fora, professor. O que vai acontecer? Vai ficar com o sinal que está no lado de fora. Então, aqui vai ficar menos 2. Aí voltou naquela continha que vocês fizeram lá em cima. Professor, aí vocês, ó, circula os valores. Ó, circula os números, tá? Sinais são o quê? Diferentes. Faz continha de menos. 4 menos 2, 2. Qual o sinal que está na frente do número maior? Do mais aqui, ó. Então, é o 4, é o mais. Mais 2. Show? Então, essa questão é simples. Só substituir os valores que estão marcados. O ponto A vai aparecer a nomenclatura do ponto A, tá? Ponto B, ponto C, ponto D é o ponto que eu colocar na reta. Aqui, primeira coisa, vocês vão substituir o ponto, valor numérico, tá? Vão repetir a expressão, aqui é menos, e o ponto C é mais 2. Beleza? Depois só usar o que vocês já aprenderam, tá? Regrinha de sinais. Então, aqui, ó. Aqui o ponto A é menos 4, né? Então, vamos colocar no lugar do A, menos 4. O ponto mais, vamos colocar o ponto B é 0, né? O ponto C é mais, aí bota mais, o ponto C é mais, né? Mais 2. Menos, aí guarda essa regrinha, gente. Menos, o ponto D é positivo, é mais 4. Então, vai conservar o sinal que já está na frente. Se fosse menos, tem que ter o cuidado, tá? A gente poderia colocar isso aqui dentro do parênteses para depois tirar. Mas quando for mais, não precisa. Então, o ponto D é mais 4, mas virou menos 4. Show? Agora a gente vai fazer a operação entre eles. Fazer a operação entre eles, né? É aplicar as regrinhas de sinais. Vamos juntar os negativos primeiro. Menos 4. Menos 4. Esse zero, ignora. O zero é neutro, gente, tá? Ele não vai servir para nada. E o mais 2. Tá? Eu aqui, gente, ó, sinais iguais. Soma os números e repete o sinal. Beleza, deu menos 8. Repete mais 2. O que ficou aqui, sobrou para a gente? Sinais diferentes. Circula os números. Os sinais são o quê? Diferente. Subtrai os números. Subtrair deu 6. Pegar o sinal que está na frente do número maior, menos 6, tá? Então, essa questão aí é bem tranquila. Sigam o que eu fiz aí para vocês entenderem melhor, tá bom? Não é difícil. Assistam o vídeo que eu só vou trocar os valores aqui. Então, última questão, lembrando que, professor, da 3 você pulou para 5? Sim, que a questão número 4, gente, é só para colocar verdadeiro ou falso. E eu não vou dar dica nessa questão, porque ela fala que eu acabei de falar da reta numérica, tá? A aulinha que eu falei da reta numérica é a questão número 4, tá? Eu não comecei a falar da reta numérica aqui, no número mais distante do zero, número mais aqui do lado esquerdo. É a questão número 4, para vocês colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Então, volte o vídeo e preste atenção no que eu falei sobre a reta numérica. Eu vou falar sobre a reta numérica na questão número 4, para vocês colocarem verdadeiro ou falso. Então, se eu colocar aqui, já fica a dica, não vou trocar os valores, as afirmativas serão as mesmas, tá? Então, aqui a gente falou na aula de variação de temperatura, gente. São 3 questõezinhas, tá? Que eu falei na aula. Determine a variação de temperatura em cada cidade. Então, a cidade de Beirute, tá? Foi registrada uma máxima, temperatura máxima e temperatura mínima. Aqui a gente vai falar de graus Celsius mesmo, mas tem alguns países, né,
que é registrado em outra escala, em outra coisa, é Fahrenheit, é Kelvin, mas aqui a gente vai falar de graus Celsius, tá? Então, gente, para achar a variação de temperatura, a gente vai fazer o que a gente fez na questão número 1 do outro vídeo, tá? Olha só, vai ser a temperatura máxima, ó, T máxima, menos, abre parênteses, dentro do parênteses a gente vai colocar a temperatura mínima, tá? Então a gente vai voltar naquelas questõezinhas de parênteses, tá? O aluno achou isso complicado porque apareceu fórmulas matemáticas, gente. A fórmula matemática, porque eu coloco isso para o aluno saber que eu estou pegando a temperatura máxima, menos, sempre será menos, tá? Sempre aqui será menos, tá? Menos a temperatura mínima. Então, vamos colocar abaixo disso aqui, de cada um aqui, a gente vai resolvendo e vai botando aqui do lado aqui da tabelinha, tá? O resultado final. Bem, a temperatura máxima de Beirute, tá? A temperatura máxima de Beirute é mais 22. Então, coloco mais 22 aqui, abaixo de máxima. Menos, continha, né? Ó, menos. Abre parênteses, a gente vai colocar a temperatura mínima, é mais 5. Olha o que ficou, gente. O aluno achou complicado, mas ficou a mesma questão 1, onde tem parênteses, né? Tem um sinalzinho de menos. Todos esses três serão sinalzinho de menos antes do parênteses, tá? Então, aqui é Beirute, tá? Vou botar um Bzão aqui de Beirute. Não, vou escrever. Lembrando que eu estou numa mesa digitalizadora, ainda apanho para escrever. Então, o sinalzinho de menos antes do parênteses. Esse sinal vai aparecer sempre devido à fórmula, tá? Sempre. Aqui, o primeiro, que não vai ficar dentro do parênteses, vocês vão colocar a temperatura máxima. Menos, e entre parênteses, a temperatura mínima. E agora a gente vai fazer continha, ó. Esse mais 22 repete. Sinal de menos antes do parênteses. Troca o sinal que está no interior. Ficou menos 5. Tá? Circula os números. Circulei, professor. Somente os números. Olha para os sinais. São diferentes? Continha de menos, né? 22 menos 5 dá 17, não é isso? Então, 17. Aí, gente, vai dar mais ou menos? Sinal maior, mais. Então, aqui a temperatura, vou botar aqui do lado, a temperatura variou em Beirute em mais 17, tá? Graus Celsius. Tá? Vou botar esse Czinho assim. Tudo bem? Então, vou fazer a temperatura, a variação de temperatura em Paris, tá? Fizemos em Beirute. Mesma coisa, primeiro é a máxima, fora do parênteses, mais 9. Continha de menos, dentro do parênteses, tá? Sempre aqui antes vai ser menos. Temperatura mínima, menos 3. Sinal antes do parênteses, o que acontece? Professor, troca o sinal que está dentro? Sim, vai ficar mais 9. Aqui trocou o sinal, ficou mais 3. Professor, sinais iguais? Sim, soma os números e repete o sinal, ficou mais 12. Então, a temperatura aqui variou, gente, em mais 12 graus Celsius. Tá? Tudo bem? É só isso, ó. Primeiro, coloca a temperatura máxima fora do parênteses, sinal de menos, e a temperatura mínima dentro do parênteses, e faz aquela relação que vocês já aprenderam, tá? Isso aqui é de Paris, tá? Agora eu vou fazer aqui embaixo de Estocolmo. Temperatura máxima fora do parênteses, tá? Continha de menos dentro do parênteses, temperatura mínima, menos 18 graus Celsius. Só fazer isso. Professor, e se eu esquecer de escrever temperatura máxima menos a mínima? Não, gente, não precisa. Só basta você lembrar que a temperatura máxima menos a temperatura mínima, só que a mínima sempre dentro dos parênteses, tá? Então, aqui menos 2
esse menos 18, teu sinal de menos, vai virar mais 18. Circula os números e observa os sinais. Professor, sinais diferentes. Subtrai, isso vai dar 16, né? 18 menos 2, 16. Qual o sinal que está na frente do número maior? Do mais 18, mais 16 graus Celsius. Então, a temperatura variou em mais 16 graus Celsius, tá? Então, gente, guardem isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Sinais de menos antes dos parentes, tá? Sinal de menos, tá? Sempre você vai colocar a temperatura, vamos supor, em qualquer cidade lá, a temperatura máxima, menos 10. Menos, aí a temperatura mínima foi menos 12, tá? Sempre a temperatura mínima ser menor. O que acontece agora? Sinais de menos antes do parente. Troca o sinal quem está dentro, ó. Opa, mais 12, tá? E aqui circula os números. Observa os sinais. Professor, sinal diferente. Vou fazer continha de menos? Sim. 12 menos 10, 2. E agora eu vou botar um sinal. Qual o número maior? 10 ou 12? 12, então sinal de mais. Só umas dicas aqui. Vamos supor, fui para uma outra cidade. A temperatura máxima foi menos 1. Menos, abre parênteses. E a temperatura mínima foi menos 15. Poxa, congelou tudo, né? Então, o que aí? Vamos lá. Repete-se menos. Sinal de menos antes do parênteses. Troca o sinal, ficou mais 15. Tá? Circula os números, beleza? Observe os sinais. Professor, sinal diferente, vou fazer continha de menos? Sim. 15 menos 1 dá 14. Qual o sinal que eu vou colocar? Mais 14. A última, temperatura máxima, menos, né? Temperatura máxima, menos 6. Temperatura mínima, menos 12. Sempre a temperatura mínima, gente, tem que ser menor que a máxima, tá? Então, aqui vocês podem colocar graus Celsius, tá? Se não colocar, gente, com uma aula a gente está falando de temperatura, né? Problema nenhum. Sinal de menos antes do parente. A gente repete, menos 6. Sinal de menos antes do parente. Troca o sinal, ficou mais 12. Tá? Circula os números. Observa os sinais. Professor, sinal diferente. Eu faço continha de menos? Sim. 12 menos 6 dá o quê? Dá 6, né? 12 menos 6, 6. E o sinal de mais que fica, mais 6 graus Celsius. Tá? Gente, foi dada a revisão para vocês. Os alunos que não estão no grupo, faça uma ponte com os alunos que não estão no grupo e mando vídeos. E segunda-feira é nossa provinha. Espero que vocês estudem. Eu sei que vocês trabalham, né, durante o dia, mas isso aí foi uma maneira de tentar ajudar. Eu sempre, gente, sempre estou ajudando a turma, tá bom? Um abraço para todos aí.